Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esses muitos mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinaram vidas por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Amém? Até aqui só, irmãos. Pode sentarem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a palavra do Senhor vai dizer para nós assim, que Deus disse assim: façamos o homem a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, que domine sobre o peixe do mar, as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Irmãos, até aqui, nós temos a certeza que foi Deus que criou o homem e criou a mulher. Mas qual foi, irmãos, a finalidade disso? Qual foi, irmão, o propósito de Deus criar o homem e a mulher? Há uma pergunta no ar para nós nessa noite. Por que que Deus criou o homem e a mulher? Qual foi o desejo dele de criar o homem e a mulher? Então, irmãos, eu vou deixar essa pergunta para nós nesta noite. Então ele cria você, cria eu, cria as mulheres, a imagem, a semelhança dele. Ou seja, tanto você como eu somos parecidos com Deus. É por isso, irmãos, que você é tão bonito assim. É por isso, irmãos, que todos nós somos bonitos, porque nós somos parecidos com Deus. Nós somos a imagem de Deus. Quando você olha para o irmão, você vai ver Deus, o rosto de Deus. Olha, irmãos, que privilégio esse que nós temos de parecer com Deus. Irmãos, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz que Deus, irmão, nos escolheu antes de criar o mundo. Antes de criar o mundo, irmão, você já era escolhido de Deus. Olha só que privilégio, irmãos, que você e eu temos. Antes de Deus dizer assim, haja luz, você já existia dentro dele. E já tinha um projeto, irmão, dentro dele, para você. Irmãos, isso é tremendo para nós, irmão. É por isso, irmãos, que nós somos dessa maneira. Cada um mais bonito do que o outro, cada um mais belo do que o outro, de um coração enorme. Antes de Deus falar, haja separação entre terra e água, você já existia dentro dele. Aleluias. Então, irmãos, então há uma finalidade para que ele crie você. Há um propósito de criar você. Então ele disse assim, que ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santo. É para isso que Deus te criou, para ser santo, irmãos.
e irrepreensível. Ou seja, irmãos, nada tem para nada para te acusar. Você é irrepreensível, não tem repreensão contra você. Não existe, porque você é criação dele, você é semelhança dele. Aleluia. E ele diz também, irmão, que ele te predestinou, te escolheu para ser adotado como filho dele. Filho de Deus, irmãos. Você foi criado, você foi separado, você foi escolhido para ser filho dele. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, você será filho dele. Você é filho dele. Aleluia. Conforme o propósito da sua vontade. Então, irmãos, ele já tinha um propósito de fazer você filho dele. Você já existia dentro dele. A vontade de Deus é de criar você para ser filho, separado para ser adotado como filho. Aleluia, em nome de Jesus. Então, irmão, o homem, a mulher, ela é criada à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e foi destinado para manifestar em você a glória e a honra dele. Ele quer, irmãos, te usar, ele quer fazer de você, irmãos, uma ferramenta em cima dessa terra. É por isso que ele te criou. Através da sua vida, ele vai fazer milagres, maravilhas. Ele vai salvar almas através da sua vida. Através da sua vida, ele vai resgatar almas lá fora. Almas que outrora estavam aqui dentro. Mas através de você, ele vai trazer essa pessoa de volta. É por isso, irmãos, que ele te escolheu. Aleluias. Então, irmãos, você é destinado para manifestar a glória, o poder, a honra dele. Irmãos, quando Deus escolhe Adão, cria Adão, e de Adão ele faz a Eva, né? Ambos irmãos viviam na presença de Deus, porque eles eram santos, porque eles eram pessoas que não tinham pecado, eles viviam na presença de Deus, e Deus, irmão, deu para ele glórias e honra. Glórias e honra para ele, para ambos. Então, irmãos, você tem a mesma natureza que Adão e Eva, a natureza divina. É por isso, irmãos, que Satanás, que o diabo, investe tanto contra você. É por isso, irmãos, que o diabo, irmãos, sempre está te perturbando você, sempre está te tentando você. Para quê? Para tirar de você a honra e a glória de Deus. Satanás, irmãos, ele tem inveja de você. O diabo, irmãos, tem inveja da criação de Deus. É por isso, irmãos, que tem dias que você está angustiado. É por isso, irmãos, que você tem dias, irmãos, que você não quer nem conversa com ninguém. Ele quer tomar essa glória, essa honra que você tem, que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Quando o diabo, irmão, ele viu que Deus, ele faz o homem, ele fica tão enciumado, porque Deus, ele ama a humanidade. Deus, ele ama a criação dele. E o diabo, irmão, pensou em destruir essa amizade. Ele começou, irmãos, começou a perturbar, a tentar a Eva. É por isso, irmãos, que o diabo foi até Eva para destruir a criação divina que Deus fez, fazendo com que o homem desobedecesse a Deus. Porque havia um decreto para o homem naquele dia. Havia um decreto para Eva e para Adão.
para que eles não pudessem comer da fruta do meio do jardim. Mas quando o diabo percebe, irmãos, que através daquela fruta ele poderia destruir aquilo que Deus fez, ele vai e tenta Eva. Aleluia. Sabe por quê, irmãos, nós pecamos? Sabe por quê, irmãos, tem vezes que nós fazemos coisas erradas? Não é porque eu e você não tememos a Deus. Todos nós tememos a Deus. É porque, irmão, mesmo tendo a natureza divina de Deus, muitas das vezes, nós perdemos essa dádiva de Deus. Você não é crente 24 horas. Eu não sou crente 24 horas. Tem momentos da nossa fraqueza. Tem momentos, irmãos, que nós desviamos. Tem momentos, tem segundos na nossa vida que nós não estamos na presença de Deus. Quando você está em rodas de pessoas que não é de Deus. Momentos que você está em lugar que não deveria estar. Momentos, irmãos, que você olha para algo que não é para você olhar. É por isso, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, deixamos a natureza do mundo. Quando você aceita Jesus, quando você desce as águas do batismo, você deixa a natureza do mundo. Você passa a ter a natureza divina. Mas tem momento que nós perdemos a natureza divina. É o momento que Satanás vem para te atacar, para tentar tirar você do foco, tirar você da presença de Deus, né? E hoje, irmãos, hoje em dias, é a mesma coisa daquele tempo. O erro de Eva, irmãos, foi olhar para aquela fruta continuamente. Ela focou o olho naquela fruta. Esse foi o maior erro de Eva. Foi olhar para algo que ela não poderia olhar. Foi desejar aquilo que ela não poderia ter. Se ela olha aquilo, vê que é bonito, mas tira o olhar daquilo e foca naquilo que Deus queria, ela não tinha pecado. Ela não tinha comido. Ela olhou para aquilo e desejou comer aquilo. O nosso erro, irmãos, é olhar para coisas que nós não podemos ter. E aquilo que nós olhamos, que está na nossa mente, quando desce aqui ó, no coração, aí, irmãos, aqui está o perigo. E Eva continuou olhando. E Satanás na cabeça dela: pode comer. Isso é bom demais. E isso acontece na nossa vida de hoje. Hoje não é diferente. Quando um irmão cai, é porque ele olhou e desejou aquilo que não poderia ter. Há uma ordenança para nós também. Como naquele dia que Deus ordenou a Adão: dessa fruta você não pode comer. Pode comer todas, mas dessa não. E hoje também é assim. Por que muitos caem hoje? Porque olha para coisas que não é dele. E quando está aqui só, tudo bem, mas se desceu aqui no coração, e aqui está o perigo. E isso, irmãos, pode ser prejudicial à nossa vida espiritual. O erro de Eva foi olhar e dizer que queria comer. Se ela dissesse: não quero isso, não é isso que Deus tem para mim, eu não vou desobedecer uma ordem de Deus. Mas ela, irmãos,
não estava na presença de Deus naquele momento. Naquele momento, ela não tinha a natureza de Deus. Ela tinha perdido a natureza de Deus. Ela perdeu, irmãos, aleluias, de ser obediente e deixou de obedecer. E pegou do fruto e comeu. Ainda deu para Adão comer. E Adão, mais fraco ainda que ela, ainda pegou e ainda comeu. Porque Adão obedeceu a ela. Ela obedeceu a serpente. Adão obedeceu a Eva e comeu. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de obedecer a Deus e fazer a vontade da outra pessoa. Não queira agradar, irmãos, o homem e nem a mulher, mas agrada a Deus. Agrade a Deus, irmão. A ordenança aqui era mais para Adão do que para Eva. E Adão, irmãos, come do fruto que não era para ele comer. Glória a Deus. Irmãos, se uma pessoa pecar, sair da presença de Deus, ela tem que se humilhar a Deus, pedir perdão e voltar para a presença de Deus. Deus é amor. E Ele, irmãos, quer perdoar. Ele quer perdoar, irmãos, nossos pecados. Não há um aqui, irmãos, que não tem pecado. Mas se nós humilharmos, como foi louvado aqui, pedir perdão para o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Aleluias. Mas Eva, irmãos, não se humilhou. Eva deixou que o desejo de comer o fruto descesse para o coração. Tome muito cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Para que aquilo que você não pode ter, que está na tua mente, mas você sabe que não pode ter, você sabe que aquilo é errado, não deixa, não permita que desça para o teu coração. Não permita. Diga não para aquilo. Lute até o fim. Porque se você clamar por uma tentação que tem te perturbado, Deus virá ao teu socorro. Ele não vai te deixar você sozinho nesta batalha. Quando Jesus subiu ao céu, Ele falou assim: eu não te deixarei só. E não te deixarei só. O Espírito Santo está do nosso lado para lutar nossas lutas. Aleluias. Assim que o pecado entrou no mundo, irmão, através de Adão. Através de Adão, todos nós fomos separados de Deus. Todos nós, toda a humanidade foi separada de Deus. E condenado à morte. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, vai dizer para nós que Deus, irmãos, quando o homem pecou, Ele se arrepende de ter feito o homem, de ter criado o homem. Deus ficou tão triste com isso, irmão. Porque não foi para isso que Deus criou o homem. Foi para ser santo. Foi para ser, irmãos, obediente a Ele. Mas o homem desobedece a Deus. E Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas Ele viu fidelidade no coração de um homem.
e disse: faça uma arca, que eu vou destruir a humanidade. E foi assim, irmãos, que veio o dilúvio. Por causa da desobediência, por causa do pecado do homem, Deus destruiu a criação dele, salvando uma família só, que temia ele, que obedecia a ele. Mas, irmãos, Deus é tão misericordioso, tão bom, que nos alcançou. O mundo estava perdido, irmão, no pecado. Deus, ele envia, irmãos, o Salvador para consertar, irmãos, o ser humano. Ele dá, irmãos, o seu filho para consertar o pecado do mundo. A esperança do mundo estava na mão de Jesus Cristo. Ninguém queria descer na terra, e Jesus se oferece, pelo amor que ele tem na sua alma, pelo amor que ele tem em você, que é a semelhança dele. Ele resolve descer. Ensinando o homem a amar. Faltava amor naquele tempo. Faltava, irmãos, temor a Deus. Obediência a Deus. Irmãos, o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, ela tem medo de pecar. O homem que teme a Deus, ele desvia do mal. E se ele olhar para algo que não pertence a ele, ele vira o rosto para não olhar para aquilo. Porque ele sabe, irmãos, que se ele olhar, Satanás é tão astuto que vai colocar o desejo no coração dele de ter aquilo que ele não pode ter. Por que que as pessoas, irmãos, não veem? É difícil você evangelizar alguém, aquela pessoa vir. Porque o coração daquela pessoa está lá naquilo que não agrada a Deus. E o diabo, irmãos, prende aquela pessoa ali, naquilo que não agrada a Deus. E só, irmão, o Espírito Santo, para convencer aquela pessoa a desistir daquilo. A vinda, irmão, do Messias traz para o mundo, irmão, uma esperança. Uma esperança, irmão, que o propósito de Deus seja feito, concluído em nós hoje. É por isso, irmãos, que você está aqui hoje, dentro da casa de Deus. Porque Jesus, irmãos, ele morreu por você, ensinando a você a temer a Deus. Jesus disse: se você crê em mim e crê naquele que me enviou, é por isso que você é salvo hoje. Hoje você pode dizer: eu sou salvo, porque você creu. Quando Jesus caminhava por Israel, o Israel não creu que ele era filho de Deus. O povo não creu que ele era filho de Deus, o Messias enviado. Mas você creu.
É por isso que nós estamos aqui hoje. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus diz assim, que a salvação é para todos os homens. Ele morreu por todos nós. Ele morreu por você, ele morreu para aquele um que está lá na rua, ele morreu para aquele que está preso, ele morreu para aquele que está fazendo macumba, ele morreu para a prostituta, ele morreu para todos. A salvação também é para aqueles também. Mas, irmãos, para isso acontecer, na vida do homem, o homem tem que se render a ele. Tem que se render aos pés do Senhor Jesus. E entregar a vida dele para Jesus. Mas tem que ter, irmãos, arrependimento no coração. Tem que ter renúncia. Renúncia, irmãos. Deixar a natureza do mundo para trás. E ter a natureza divina de Deus. A natureza divina de Deus, irmãos, é ser santo. É buscar a santidade todos os dias. É ter o dom, né? O fruto do Espírito Santo. É buscar, irmão, se consertar todos os dias, pedir perdão para Deus, mesmo nas poucas forças. Mesmo gemendo, irmãos, pelas provas. Mas sempre estar ali nos pés do Senhor Jesus, pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Eu quero te servir. Eu preciso do Senhor. Me perdoa os meus pecados. Sei que sou fraco, sei que sou um pecador, mas eu quero te servir. Isso é renunciar. É deixar aquilo que te dava prazer lá atrás, deixar para trás. Como a prostituição, como os vícios de droga, a mentira. Deixar para trás aquelas amizades, irmãos, que te levava você à perdição. Não precisa dizer para a pessoa, eu não gosto de você, mas cumprimentar, ter amizade, mas de longe. Se eu fosse uma pessoa que tinha problema com bebida, hoje eu não posso entrar em bar, não posso frequentar um bar, eu não posso frequentar um lugar que tem bebida. Isso é renunciar ao mundo. Deixar aquilo que me fazia mal, aquilo que me separava de Deus, deixar para trás e fazer aquilo que agrada a Deus. Sem arrependimento, sem renúncia. Não chega, irmãos. Não chega no propósito de Deus. Não é de qualquer maneira que nós vamos reinar com o Senhor Jesus. Há um reino preparado para você. Jesus diz: eu vou voltar para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Então, irmão, tem um lugar preparado para cada um de nós. Tem um lugarzinho, irmão, uma casinha para você morar. No céu. Aleluias. Há um céu. Há um reino para você morar. Jesus, irmão, está te convidando hoje para se render a Ele. Ele diz: há um lugarzinho para você. A sua casinha, o seu apartamento está prontinho para você. Prontinho. Eu vou preparar um lugar, ele disse. Quando ele disse isso, irmãos, ele estava perto de ser morto, perto de ser crucificado.
Ele sabia o que ia acontecer com ele. Então ele disse: eu vou voltar, preparar um lugar. Aleluias. Em Provérbios, irmãos, capítulo 20, no versículo 12, diz assim, ó: o olho e o nosso ouvido são as principais janelas da alma. Tome cuidado. Aonde você coloca os teus olhos e o que você está ouvindo. Esses dias o pastor disse para nós aqui, acho que foi domingo passado, que nós precisamos, irmãos, colocar louvores para nós ouvir dentro da nossa casa. O louvor, irmão, atrai o Espírito Santo. Quando você ouve louvores dentro da tua casa, o inimigo tem que sair fora. Mas quando você vê coisas que não deve, a televisão hoje, irmãos, é um perigo. Você vai assistir um filme, você pensa que não tem nada demais, daqui a pouco aparece uma cena lá, né? E fica chato. E o que você está ouvindo? É edificante para você? Tem que vigiar. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Jesus, ele está à porta. Nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. E Jesus, ele morreu por mim, irmãos. Morreu por você. E ele, quando ele vai para a cruz, ele te leva com ele, irmãos, o teu pecado, a sua enfermidade, as suas dores. Leva tudo junto com ele. Quando ele disse: está consumado, irmão, ele venceu ali a morte. Ele venceu. Aleluia, em nome de Jesus. Quando ele disse, irmão, está consumado, ele vence tudo. Você é salvo ali. Aleluias. Olha só que privilégio, irmão, de ser filho de Deus. Irmão, você está, aleluias, você estava condenado. Nós estávamos condenados à morte. Mas ele dá, irmão, para nós, aleluias, para nós essa dádiva de ser salvo por ele. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para glorificar a Deus por isso. Nós estamos aqui, irmãos, para agradecer a ele por esse presente. Por isso, irmãos, nós vamos orar agora. Você é livre hoje. Você está livre hoje para adorar a ele e agradecer a ele pela salvação. Por o homem veio o pecado, mas por Jesus Cristo veio a graça, e é por isso que hoje você é salvo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, de falar da tua salvação, Pai, do teu amor, Pai, do seu sacrifício, Pai. O Senhor devolveu para nós, Pai querido, a salvação, a vida, Pai, o Senhor devolveu. E hoje eu quero te agradecer, Pai, por isso, por essa grandeza de amor que o Senhor tem por cada um de nós. E hoje nós podemos dizer: nós somos filho. Nós somos filho do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque quando o Senhor voltar, eu quero estar aqui, Senhor, esperando, Pai, a sua volta. E quero, Senhor, reinar com o Senhor. Quero reinar com o Senhor, eu e a minha casa, Pai. Serviremos ao Senhor, para que o dia que o Senhor voltar, que a igreja venha encontrar, Pai, com o Senhor nos ares. Queremos ser uma noiva, Pai, preparada para o Senhor nesse dia. Dai-nos força, Pai,
e guarda a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra. Que Deus abençoe cada um. Que Deus renove a tua força cada manhã. Em nome de Jesus.